Olá pessoal, boa noite a todos, Ananias Rodrigues falando e esse é o resumo do dia 28/7. Pessoal, ontem nós não tivemos aqui o resumo do dia porque nós fizemos o resumo fechado para os alunos do treinamento e da mentoria. Foi uma aula muito proveitosa, hoje a gente já pôde ver o resultado, muita gente fechando no gain ali dentro do nosso grupo. E é isso que a gente tem feito, né, pessoal? O método Fibofácil, ele foi planejado, né? Vocês sabem que eu sou administrador de empresas, então eu uso muitos conceitos da administração e usei para criar o método Fibofácil. Um deles foi o ciclo PDCA, né? Que foi criado ali pelo... Alguns atribuem que foi pelo Dr. Edward Deming, né? A gente estuda na faculdade de administração, mas na verdade isso começou há muito tempo atrás, né? Com Francis Bacon, ali no ano de 1620, né? Se não me falha a memória, que ele fez um trabalho. Desculpem, pessoal, se eu não me lembrar muito bem, mas você pode pesquisar aí sobre o ciclo PDCA. E o Francis Bacon, né, ele criou um conceito, um método científico, né, que ele deu o nome de Novum Organum. E ele testava, né, os ciclos, né, de hipótese e experimento que ele ia fazendo. E logo depois, né, já aqui, já mais próximo da gente, já mais contemporâneo, né, o Edward Deming, ele aplicou isso na indústria e aí está até hoje o ciclo PDCA. Mas o que é o ciclo PDCA? É a sigla, né, em inglês, né, do Plan, do Check and Act, que é planejar, fazer, checar e atuar, né, ou agir sobre o que você está planejando. E nós aqui, nós usamos esse conceito, né? Então, uma das coisas é a melhoria, e esse conceito do ciclo PDCA de melhoria contínua nas indústrias, em qualquer atividade administrativa. E a gente tem aí já o Fibofácil no Forex, nós temos o Fibofácil já nas criptomoedas, né? E a gente continua melhorando. E uma das atividades que a gente está pensando em fazer é uma mentoria coletiva, uma mentoria contínua, né, para os nossos alunos. E isso com certeza vai ajudar bastante. Só que isso ainda está no planejamento, né, pessoal? E uma das partes do planejamento foi exatamente essa aula que nós fizemos ontem de resumo. Foi muito proveitosa, 1h30 de conteúdo claro e objetivo, que é o nosso pensamento constante, tá certo? Então fica aí o convite para você, que ainda não conhece o método Fibofácil, que você venha aprender com a gente. Entra aí no nosso Telegram, compartilha esse vídeo, curta o nosso Instagram, que a gente sempre coloca lá as novidades, tá bom? Índice futuro, o que aconteceu? Ele abriu com esse gap, ele tinha fechado ontem pra gente na região de reversão ou de violino, e hoje ele simplesmente foi lá, cumpriu de uma vez só, né, guloso o filé. Depois, pessoal, ele chegou aqui no filé e falou em fazer fundo. Então aqui às 9h30 você tinha a primeira entrada clara para que você pudesse ir até o 111. Quando ele chegou lá no 111, pessoal, ele chegou lá divergindo, tá bom? Então aqui, para quem conhece o método, quem opera aí usando a CCI, você chegou aqui com o mercado divergindo, já logo após uma situação que a gente aprende no treinamento dentro da CCI e os alunos estarão sabendo do que se trata. Logo depois, pessoal, o mercado veio, entrou aqui na região do filé e aquele bom e velho mantra. Quando o mercado ele quer fazer uma coisa e não faz, ele vai fazer o contrário. Então ele veio aqui, sentou aqui na região do filé para baixo, não foi fazer, já deixou aqui uma falha de fundo e nessa falha de fundo nós tínhamos aqui uma oportunidade justamente numa 9mm perfeita. Tá certo? Era só questão mesmo de aguardar que o preço viesse fazer aqui a correção. E aí o mercado foi lá e completou a dinâmica, né? De quando ele não faz uma coisa, ele vai fazer outra.
e ele deu aqui 500 pontos, tá certo? O mercado chegou aqui na região do violino. Ananias, você entraria aqui nessa? Essa daqui eu já ficaria mais suspeito. Por quê? Porque aqui, ó, você tem um teste de fundo, de topo rompido, né? Então você tinha aqui um teste de topo rompido para ser feito. Então seria mais difícil você entrar aqui acreditando numa baixa. Mas, quando ele veio aqui, pessoal, deixou este fundo de mesmo nível aqui, pessoal, olha. Observe isso aqui, ó. Isso aqui é um fundo de mesmo nível, tá certo? Falha de fundo. E logo depois que ele deixou essa falha de fundo, você já tinha aqui o preço segurando na média 9,60. Aqui eu acreditaria para que o mercado fosse até o 161, que foi o que ele acabou fazendo. Por que 161, Ananias? Porque ele já veio do 111, testou o 76 por 2 vezes. Quando ele fica fazendo essas falhas de fundo aqui em cima da 9,60, a gente acredita que ele vai lá no 161, que foi onde ele fez. Tá certo? Onde ele concluiu o mercado. Logo depois, pessoal, ele deu aqui uma situação de preço que os alunos conhecem, né? Dentro da CCI. E logo depois, pessoal, ele deixou aqui pra gente uma oportunidade de entrada. A mais clara seria aqui, já no final do dia, 5h15 da tarde, né? Mas para você estar operando, mas se você quisesse operar, você tinha essa oportunidade. Ananias, como é que ficou as linhas de volatilidade aí do índice futuro? Tá aí, pessoal, o índice futuro, ele começou aqui bem próximo do ponto de equilíbrio. A gente já tinha informação de que o mercado era altista. Montou aquele fundo, aquele topo duplo lá na região do R1, veio aqui e deu gain, e depois ele veio brigar aqui nos 50%. Também tinha a região de Fibo, a gente acreditava lá no 161. Onde era o 161, pessoal? Na região do R2, 95,5% de chance de voltar para o ponto de equilíbrio, tá certo? Então, isso foi o que aconteceu no índice futuro. Dólar futuro, pessoal. Começar aqui no 7R. Dólar futuro, pessoal, ele começou aqui sem gap, né? Mas ele também abriu numa região de divergência, né? Se não ia operar 9h05 da manhã, ele veio aqui, pessoal. Ele veio aqui, sentou na região do 23, deixou aqui essa situaçãozinha aqui, ó, de fundo duplo. E como ele entrou aqui na região do filé e não foi fazer o filé, você sabe que ele faria o contrário. E ele cravou lá exatamente no contrário que a gente esperava e já respondeu. Aqui tinha uma situação bem interessante, pessoal, que aqui era uma região de violino e o mercado foi lá, já deixou uma falha de topo aqui. Você poderia ter acreditado aqui numa venda, o mercado fazer pelo menos aqui o 23. E ele não só fez o 23, como entrou aqui na região do filé, tá bom? Aqui ele já estava falhando várias vezes o topo, né, pessoal? Então, aqui a gente já fica mais tendencioso a vendas, por quê? Porque o mercado também está abaixo da média 9,60. Lá em cima, pessoal, quando ele deixou essa situação aqui, você não tinha a 9 milímetros, tá? Você não tinha 9 milímetros. Agora, aqui, ó, nesse respeito que houve aqui no 23, você até poderia arriscar, porque já tinha uma força de reversão aqui da 9 milímetros, tá? Aí depois, pessoal, o mercado veio, testou aqui o fundo rompido, entrou aqui na região do filé, e aí a gente teve uma oportunidade de entrar aqui e até o 61,8, pois o dólar respeita 61,8. Qual que era o alvo? Era o filé, pessoal. E aí ele foi lá e cravou no filé bem direitinho. Como que ele chegou ali no filé, pessoal? Ele chegou divergindo. Então você tinha aqui uma oportunidade de entrada para ir pelo menos até lá no filé. E ele foi lá e cumpriu direitinho, tá certo? Fez o filé, chegou lá na 9,60, brigou. Você não ia entrar aqui só por conta disso, né? Mas era errado entrar aqui? Não, não era. Mas você precisa de mais confluências, tá certo? Aí o mercado realmente foi lá, deixou topos mais altos, foi lá buscar o 111, e aqui nesse momento a gente estaria olhando a CCI. O mercado foi lá, bateu, deu aqui os 7 pontinhos de quem entrou acreditando nessa esticada do preço e no respeito da 9,60, tá certo? E aí depois o mercado deixou aqui o presente, que foi um ombro, cabeça a ombro. Para quem não enxerga, eu vou colocar aqui no layout limpo, tá certo? E aí
Para quem não enxerga, você tinha essa oportunidade aqui, ó. Você tinha essa oportunidade aqui, com o mercado respeitando a média 9,60, uma belíssima de uma entrada aí para pegar seus 10 pontinhos e o mercado ele volta. Pessoal, bom e velho mantra. O mercado entrou na região do filé e não foi lá fazer. Inverteu aqui, você saberia que o mercado iria fazer o contrário e ele foi lá e cravou no menos 11. Como o mercado chegou lá no menos 11, Ananias? Para mim aqui ele chegou divergente, tá bom, pessoal? Aqui para mim ele já chegou divergente. Fez um topo mais alto e a CCI não estava mais alta. E aí ele pegou, desceu alguns pontinhos, respeitou de novo a 9,60, continuou subindo, cumprindo alvos, né? Então se você olhar aqui, ele tinha o alvo aqui do S1, mas ele tinha aqui essa região perigosa, que era a região do violino. Depois ele deixou uma esticada lá na CCI. Os alunos entenderão o que é essa esticada lá na CCI. Olhe para trás e ele volta, pessoal. Ele deixou uma oportunidade aqui na 9mm perfeita, tá certo? Ele deixou a segunda operação aqui. E essa operação aqui, pessoal, já era uma situação de ombro, cabeça a ombro já mais longa. Uma oportunidade de entrada aqui, né? Respeitando o S1, tá certo? E o mercado deslanchou. Ananias, hoje teve FONC, né? Sim, teve FONC. Essa pernada aqui foi reflexo do FONC. Mas eu sempre alerto os meus alunos que o FONC ou o Banco Central do Brasil, o Bacen, ele sempre entra em lugar estratégico. E você pode ter certeza que aqui, ó, quando deu essa 9mm aqui, ó, 9,60 perfeita, ali embaixo a 9,60 já tinha sido testada aqui atrás, os caras já estavam vendendo aqui e aí o mercado só fez a dinâmica perfeita. Qual que era a dinâmica perfeita, pessoal? Faz o filé, testa ali na região, deixa eu deixar aqui mais limpo para você, ó. Ele vem aqui, entra na região do 127 e aí ele ia fazer pullback aqui no 7,6 para descer para o 161. Observem aqui que o mercado fez esse teste de nível, né, que a gente chama. Esse teste de nível aqui, você teria mais uma oportunidade de entrar aqui para pegar 10 pontinhos, tá bom? Pessoal, foi muito bonito o mercado hoje, todo mundo ali do grupo concorda comigo. E como é que ficaram as linhas, Ananias, dentro do dólar futuro? Vou até apagar aqui a fio, pessoal. Como que ficou? Ele abriu aqui abaixo do ponto de equilíbrio, a gente já teria entendimento de que era para baixo. Ele testou aqui uns 50% entre o S1 e o S2 e desceu. Depois ele testou aqui 50% entre o S2 e o S3 e voltou. Respeitou aqui os 50% de novo entre o S1 e o S2 e desceu. Cravou aqui no S2 e disparou lá para o S1. Está muito perto do ponto de equilíbrio. Tinha diversos sinais que esse mercado aqui ia para baixo, além de ter FONC, e o mercado disparou. Observe que quando ele chegou no S2, ele não desceu de vez. Ele voltou, fez um pullbackzinho aqui e aí sim ele foi buscar o S3. Observe aqui onde ele parou, pessoal. 50% entre o S3 e o S4. Tá certo? Essas linhas funcionam absurdamente bem, absurdamente bem. Todos os nossos alunos têm acesso a essas linhas aqui de forma vitalícia, tá bom, pessoal? Então, fica aí o convite, que é mais uma ferramenta que a gente distribui e tem ajudado bastante nos trades, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Vou deixar um último aviso aqui importante. Nós íamos fazer uma live agora no dia 30, mas eu vou ter que dar um pulo até a Argentina pela empresa que eu trabalho e não vai ser possível. Então nós vamos mudar a live para o dia 6, que é uma sexta-feira, e no dia 7 a gente vai ter a aula de tirar dúvidas. Então ainda dá tempo você contratar o treinamento, assistir o treinamento e vir para a aula ao vivo de Tira Dúvidas, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência e que você tenha aí uma excelente quinta-feira e uma excelente sexta-feira
Eu acredito que você vai vencer nesse mercado. Um forte abraço a você e que Deus o abençoe. Até!